Boa noite! Se você não está assistindo ao vivo, está assistindo a reprise, hoje é o dia 3 do nosso desafio Expand. Então, vamos lá, o pessoal tá chegando. Alô, alô, meu povo! Como vocês estão? Boa noite. Gente, eu botei um filtro que a blusa é tão amarela, mas tão amarela que ela não ficou tão amarela. E aí? O que eu faço? Vocês estão de amarelo? Essa blusa não é verde não, é amarela, hein? Boa noite. Vamos, enquanto isso, enquanto a gente espera um pouquinho o pessoal chegar, fazer o seguinte: pega esse aviãozinho aqui e manda para outras pessoas, convida outras pessoas. Quando você faz isso, você não sai da live. Hoje é o terceiro dia, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, tô vendo que o pessoal do bolinho, ai, coraçõezinhos amarelos, eu adorei. Bota coraçãozinho amarelo aí, quem tá comigo, tá verde água, mas isso aqui é amarelo, gente, eu tenho provas. Eu tenho testemunhas, a Débora tava falando comigo agora no vídeo, ela sabe que é amarela, porque eu botei um filtro que eu acabei ficando com a blusa verde água, mas a gente tá na vibe amarela. Eu tô aqui me sentindo super amarela, na vibração da frequência amarela, tá? Boa noite, Expanders, muito bom. Boa noite, Expanders. Coraçõezinhos amarelos, tá? Isso aqui é amarelo, é verdade, esse bilhete. Vamos lá. Qual é a vibe de hoje? Minha caneta amarela caiu. A gente vai falar hoje, ó, a gente tem já 5 minutinhos aí, então vamos começar, tá? Enquanto a gente tá falando, se você lembrar de alguém que possa se beneficiar aí do nosso conteúdo, convide, aperta aqui esse aviãozinho e manda pro máximo de pessoas possíveis que você queira, tá bom? Então vamos lá, porque o Instagram demora um pouquinho pra avisar que a gente tá ao vivo, tá, gente? Isso acontece. Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Qual é a vibe dessa parte da energia, né? A gente tá há 2 dias trabalhando, subindo essa energia. Essa serpente estava adormecida lá na base da nossa coluna. Depois subiu um pouquinho, expandimos ontem, né? Vermelho, cor laranja. E hoje a gente tá na vibe amarela, na vibração na frequência da cor amarela, que é o nosso terceiro chakra, tá? E a gente vai falar hoje de expressão, de realmente ser quem a gente é. Vocês sabem que quando a gente não é quem a gente é, eu quero dar um exemplo de uma situação pra vocês que é exatamente a energia que a gente vai trabalhar hoje, tá? Quando a gente tá muito reativo às coisas, você percebe que quando a gente tá muito reativo, a gente não é quem a gente é. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo pra vocês. Acontece uma situação lá na sua vida, alguém te trata de uma forma que você não gosta, uma coisa surpreendente no sentido negativo, tá? E você reage como se você precisasse se defender, como se fosse uma espécie de modo luta ou fuga. Muitas vezes quando você faz isso, você tem uma reação muito instintiva, né? Sem amadurecer a ideia e sem pensar um pouquinho, respirar e se dar conta de como seria a melhor forma de reagir àquilo ali, você consegue observar que muitas vezes depois de um tempo, você olha e fala assim, cara, parece que nem fui eu que reagi a isso. Vocês já se sentiram assim? Ter uma reação que é tão diferente de quem você é realmente, que você fala, cara, essa pessoa não era eu. Vocês já se sentiram assim? Me contem aí. Diminui um pouquinho a luz, estava muito estourada em mim. Me conta se vocês já se sentiram dessa forma. De vocês terem uma reação onde vocês falam, cara, parecia que eu precisava fugir disso, parecia que eu precisava lutar, né? Que eu tava no modo sobrevivência, no modo tipo, se eu não fizer isso eu vou morrer. E depois você se dá conta assim, meu Deus, nem era eu. Tá. Então tá, eu também já me senti assim muitas vezes, tá? Isso tem muito a ver com falta de maturidade emocional também, né? Que a gente já trabalhou isso um pouquinho nos últimos dias, né? Acho que foi ontem que a gente falou sobre maturidade. Mas
a gente precisa se dar conta que para criar a nossa realidade, já que criamos a nossa realidade, e eu falei para vocês ontem que a nossa criação não é somente sobre pensar, tá? Não basta eu pensar e imaginar. Esse é o primeiro passo? Esse é o primeiro passo sim para a criação da realidade. Mas a gente tem que saber que o sentimento é o segredo. O que isso quer dizer na prática? Que quando você põe muita emoção em uma determinada situação, é como se você tivesse na linguagem universal aí, na linguagem que vai fazer você manifestar as coisas, como se você estivesse fazendo uma escolha de botar energia nisso. É como se você estivesse escrevendo assim, olha, é disso que eu quero sentir mais disso. A gente falou sobre isso ontem, né? Que como seria assim? Vou dar um exemplo pra vocês. Por que o medo cria a nossa realidade? Porque a gente põe muita emoção nele. A gente põe muita emoção. Então, tudo que eu temo muito, que eu tenho muito medo, cria também situações de se reproduzir na nossa vida, né? Isso a gente já falou ontem. Quando a gente visualiza uma situação, vamos lá, fechei meus olhos e tô aqui visualizando, eu gerei clareza, né? Eu fiz todo esse trabalho energético, essa primeira fase, de limpar as crenças, de descobrir o que eu realmente quero e tudo mais. E aí eu fecho meus olhos e eu imagino uma situação. O grande segredo pra gente trazer mais daquela situação pra nossa vida é o sentimento que é o segredo. Então, você já pensou, se você não tem nenhum controle emocional, tá? Nenhuma educação emocional, nenhum controle, então isso quer dizer que você não é livre também, né? A gente não tem aquela liberdade emocional quando a gente não tem nenhum controle sobre os nossos pensamentos, o que demonstra uma super imaturidade emocional. E eu simplesmente fico reagindo à vida, botando muita emoção em tudo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem real de coisas que eu faço, tá? Por exemplo, eu bati de carro, tá? Eu bati de carro semana passada. Isso aconteceu mesmo, eu dei uma pequena batida. Na hora que aquilo ali acontece, se eu tô muito ciente de que sou eu que crio a minha realidade... Boa noite, querida Jana. Se eu tô muito ciente que quem cria a minha realidade sou eu, e que os sentimentos, a intensidade do sentimento que eu boto ali vai me trazer mais daquele tipo de sentimento, o que eu vou fazer? Se eu tô nesse nível de responsabilidade, que foi o que a gente trabalhou ontem, né? Eu sou responsável por criar minha realidade. Eu vou olhar para uma situação dessa e talvez eu tenha que resolver como eu tive que resolver. Eu tive que estacionar, descer do carro, conversar com a pessoa, mas eu botei um mínimo de emoção naquilo ali. Eu não fiquei com raiva, eu não fiquei desesperada, eu fiz assim. Respirei, falei assim, eu acabei de criar isso aqui. Por alguma razão, eu criei esse acidente. Aqui na minha mente. Então, o que eu vou fazer se eu não quero viver mais disso? Né? De contratempos, de batidas de carro literalmente, mas mais da sensação de insegurança ou algo assim. Não botar emoção nenhuma. Então, eu desci, eu resolvi o que eu precisava resolver. Conversei com o cara falou, não, tá tudo bem, vocês estão bem aí e tal, então estamos bem. E botei energia zero naquele negócio. Isso a gente só é capaz de fazer quando a gente já passou pelas duas fases da serpente, né? Eu já me sinto responsável. Então, eu sei que fui eu que criei a partir de alguma crença minha, a partir de algum momento de baixa frequência, tá? E eu escolho conscientemente não reagir aquilo ali emocionalmente, com muita emoção. Eu simplesmente desço e falo, eu vou botar energia zero nisso, porque eu já sou responsável pela minha vida, eu sei que fui eu que criei, e eu não quero botar energia nisso, porque eu não quero reproduzir mais disso na minha vida. E foi isso que eu fiz. Fui embora, resolvi, não contei pra ninguém, não comentei com ninguém, pra tipo assim, não ficar botando energia naquilo. Simplesmente liguei pro cara que conserta meu carro, ele veio aqui hoje e falou, no dia do feriado aí do Rio, quinta-feira eu posso ir, posso. Nem falei com o cara direito, o cara me mandou mensagem de manhã, eu falei, pode pegar o carro aqui. O cara devolveu, eu nem olhei pra cara dele, paguei,
acabou. Mínima energia possível. Se isso incluísse uma situação que eu não precisasse resolver, por exemplo, eu não teria botado menos energia ainda. É porque eu precisava resolver. Eu precisava consertar o carro, tá? Senão eu botaria energia zero. Então, isso é um trabalho que me traz as outras coisas que a gente trabalhou nos últimos dias, né? A minha responsabilidade de como é que eu crio, né? Eu sei que eu crio. Eu visitei anteriormente quando a minha serpente estava adormecida. Tá aqui. Quando a minha serpente estava adormecida. Peraí que eu anotei aqui uma coisa pra gente falar, né? As crenças familiares. Foi a primeira coisa que a gente falou. Crenças familiares. Então, como foi que eu vi os meus pais reagindo a imprevistos, a situações inusitadas, acidentes ou coisas que aconteciam fora da zona de conforto deles ao longo da vida? Como eu vi eles agindo, né? Eu precisei visitar isso em algum momento, me dar conta de que eu fazia exatamente igual, que durante muitos anos eu reagi à vida como eu os vi reagindo, como eles me ensinaram a reagir. Fiz a escolha de não fazer mais dessa forma. Como eu consegui não reproduzir mais, né? Voltando lá para o primeiro dia, eu tô fazendo como se fosse uma revisão aqui. Como que eu consegui não fazer mais igual a eles? Saindo completamente do julgamento em relação a eles. Porque quando eu julgo meus pais, eu faço igual ou pior do que eles, tá? Então, enquanto eu julgava a maneira como eles faziam as coisas, e eu já julguei muito, eu fazia igual ou pior, tá? Eu era super reativa, eu me achava melhor, mas não era. Então eu visitei essa primeira situação das crenças familiares. E aí, quando eu saí do julgamento e disse um super sim para quem eles são e para quem eles foram a vida inteira, tendo essa compreensão de, cara, cada um dá o melhor que pode, estão ali nas crenças deles, tá tudo bem, eu comecei a fazer diferente. Depois eu fui para essa consciência de que sou eu que crio a minha realidade, inclusive as coisas ruins. E aí, na hora que eu bati de carro, eu me responsabilizei por isso, né? E não no sentido de eu bati, eu errei, mas eu criei isso. Em algum momento, com as minhas crenças, com os meus medos, com as minhas limitações, com algo que eu me permiti me conectar, eu fui lá e criei esse negócio, tá? Então, eu me responsabilizei. E aí, eu pude finalmente ser eu, que é o que a gente está trabalhando hoje com essa energia amarela aqui, que parece verde, mas é amarela, tá? Porque eu botei um filtro que parece que é verde, mas é amarela. Então, fiquem aí com a sensação do amarelo em vocês, tá? Por exemplo, esse papel aqui é amarelo, deixa eu fazer um teste. Ó, parece verde, mas é amarelo. É o filtro mesmo. Então, a gente pode ir para esse nível maior de expressão. Quem eu realmente sou. Não sei se vocês observaram, mas assim, eu falei pra vocês que o nosso desafio vai ter uma segunda fase, né? E que pra gente criar as coisas que a gente quer na nossa vida, a gente precisa ser quem a gente é, se conectar com a nossa essência. Porque senão é como se a gente estivesse plantando sementes dos outros por aí. E, gente, vocês já imaginaram que plantar uma árvore, vamos supor que você queira plantar uma macieira na sua casa, tá? Porque você tem o desejo de comer maçãs vermelhas, fresquinhas, maravilhosas, tá? Você ama maçã, então você decide que você quer plantar uma macieira. Vocês têm noção do trabalho que isso vai dar? Vocês têm noção da energia que você vai ter que botar? Que você vai ter que pesquisar como é que faz isso, você vai ter que acreditar que aquela macieira vai dar na tua casa, você tem que cuidar, você tem que saber como é que é esse solo, você tem que ver a questão do sol, você tem que, né, ter paciência para aquilo ali crescer, até que um dia a maçã vai estar ali e você vai colher, tá? Eu também sou um pouco dos meus pais, mesmo não sendo, né? Sim, você é totalmente os seus pais, mas ser os seus pais não significa que você precisa ser igual a eles. É muito interessante o que acontece quando a gente toma os nossos pais, né? Que é o que a gente é o termo que a gente trabalha na constelação. O que é tomar os pais? É aceitar completamente nossos pais como eles são. Isso que é tomar os pais. É interessante que na hora que isso acontece, a gente observa que a nossa essência, né, a nossa verdade e tudo mais, realmente temos algumas coisas deles.
a gente traz sim algumas coisas deles, né? Somos filhos. Entendi a pergunta, sim. Pelo menos eu acho que é isso que eu tô tentando explicar. Se não for, vocês escrevem mais aí. É interessante perceber que muitas coisas até que eu negava e que eu não gostava neles, quando eu tinha julgamentos, eu vou fazer a escolha de levar para minha vida e para a nova família que eu formo, né? Para essa nova fase da minha vida. É como se fosse assim. Qual é o movimento, né? Quando a gente fala dos pais, esse não é o foco hoje, mas é muito importante ter essa clareza, porque esse passo é muito importante. E quando algo está empacado na energia que a gente está trabalhando, a gente precisa, às vezes, olhar um pouquinho para as energias anteriores. Ou seja, se eu estou falando do terceiro chakra e tem algo empacado assim, é importante que de vez em quando eu entenda que o bloqueio não é aqui onde eu tô, não é no terceiro, e sim no segundo ou no primeiro, e o negócio não fluiu. Por isso que eu vou voltar, e essa pergunta aí é válida. Quando a gente vai... Como é que a gente fica livre para ser, fazer e ter as coisas do nosso jeito, de acordo com a nossa essência, né? Agora conectando com a questão dos nossos pais, que é super importante. Eu preciso agradecer profundamente o que eu recebi deles, né, que é a minha vida, que isso não tem preço. Se eu não tivesse recebido isso deles, eu não estaria aqui para fazer absolutamente nada, para fazer nada do que eu vim fazer, nada do que eu quero fazer, para realizar meus objetivos, meus desejos e levar a vida adiante, tendo filho, tendo uma família, realizando sonhos, ajudando pessoas, enfim. Então eu agradeço a tudo exatamente como foi, né? É assim que eu fico livre. E compreendo que honrar não é repetir, né? E que para eu ser quem eu realmente sou, eu não preciso odiar ou negar as coisas que eles fizeram de maneiras como eu não quero fazer na minha vida, né? Porque tudo que a gente nega cresce. Vocês podem reparar isso? Que se eu nego muito algo, é como se aquilo ali já é um sinal de que aquilo ali é uma sombra minha. Eu estou muito conectada com aquilo. Quando eu tenho uma grande repulsa por alguma coisa, você pode ter certeza que aquilo ali é seu, né? Que incomodou, doeu, leva pra casa que é seu. Já ouviram falar nisso? Tudo que a gente nega cresce, tá? Então é muito importante você compreender isso. Quando você se incomoda muito com alguma coisa em outra pessoa, com certeza aquilo ali é seu. Com certeza aquilo ali é uma sombra que você está tentando esconder de você mesmo, que você precisa trabalhar, tá? E isso é surpreendente quando a gente se dá conta disso, porque é real, é verdade. É um sinal, é um feedback. Ou alguma coisa que a gente quer muito viver e não tem coragem, ou alguma coisa ali que a gente está reprimindo muito na gente, né? Que tá no mesmo do que eu tô falando aqui. Então vamos lá. Mais uma coisa. Você entende que honrar não é repetir. E você agradece, você tem uma grande compreensão, assim, que vai muito além do mental, tá, gente? É uma sensação no nosso corpo de gratidão tão profunda e de compreensão que você fala, cara, eu só tô aqui porque as escolhas deles, cada escolha dessa galera aqui que tá atrás de mim, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, foi exatamente como foi. Então, quantas vezes eu vejo as pessoas presas, por exemplo... E eu também já passei por isso, num julgamento do casamento dos pais, numa pena da avó que sofreu muito, um destino ali de trás. Quando eu falo destino, é bom lembrar que destino não é uma fatalidade. Eu não chamo destino tipo assim, isso tinha que acontecer na vida da pessoa. Não. E sim, né, eu tô falando das consequências que acontecem na nossa vida a partir das escolhas que a gente faz. Assim como as nossas escolhas, como a gente cria a nossa vida, e as nossas escolhas nos levam a determinados destinos, os nossos pais passaram pela mesma coisa. Eles fizeram determinadas escolhas e aí que viraram o destino deles. Simples assim, nossos avós também. Só que olha só, se eu tô aqui hoje é porque todas as escolhas que eles fizeram levaram a vida a se organizar de uma determinada forma para que eu estivesse aqui, para que eu nascesse. Porque eu sou filha exatamente do meu pai e da minha mãe. Então, talvez se minha mãe tivesse feito uma outra escolha de falar, não quero mais essa pessoa aqui, um dia antes de engravidar do meu pai, eu não estaria aqui. Vocês compreendem isso? Que meus avós, a mesma coisa. A minha avó, por exemplo, ela tinha um desejo de ser freira, tá? A minha avó materna, ela queria ser freira. Mas em algum momento ela escolheu ter filhos.
ela escolheu casar. Ai, mas ela foi obrigada, não sei o que, como eu já contei essa historinha na maior lamentação da vida durante muito tempo. Que injustiça, não sei o que. Cara, eu tava me lamentando assim, eu nem estaria aqui. Eu não estaria aqui nessa família, vivendo essa história, falando com vocês e sendo útil no mundo e tendo os meus filhos e sendo a Ana, sendo essa pessoa aqui, se ela não tivesse feito exatamente essa escolha. Que ali atrás eu tinha um julgamento, eu achei que ela tinha sido obrigada, não sei o que, sabe? Essas histórias aí que eu contava e que às vezes a gente conta, a gente fica presa numa lamentação do destino de alguém ali atrás. Então, se aconteceu, cara, aquilo ali era pra acontecer daquele jeito mesmo e não importa, né? Poderia ter acontecido diferente? Poderia, porque cada um cria a sua realidade, cada um cria a sua... faz as escolhas. A gente tá aqui nessa liberdade de fazer escolhas, né? Mas a gente fica livre quando a gente aceita completamente as coisas como foram e como são, e aí a gente pode fazer diferente. Isso que a gente chama de aceitação, né? Até pra gente mudar as coisas na nossa vida, a gente tem que ter um nível de aceitação das coisas como elas são. Eu tenho que estar grata pela minha vida, pelas coisas como são, entrar num estado de gratidão, mesmo que eu queira criar coisas novas e diferentes, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí que eu queria falar com vocês. Então, não ser reativo, né, que é o que a gente estava falando, é você não ser reativo como se você precisasse lutar ou fugir o tempo todo, né? É você ser capaz de respirar, pensar e amadurecer um pensamento antes de você ter uma reação que parece ser instintiva e não é. Às vezes é só um hábito de reagir daquela forma porque você precisou se proteger numa determinada situação ou, né, você criou aquela crença de que você precisava reagir daquela maneira, tá? É isso que eu queria falar pra vocês por enquanto. Então, assim, a gente disciplinar os nossos pensamentos. Eu quero dizer pra vocês hoje que isso é possível. E a gente já fez uma rota até aqui, que foram esses 2 dias, hoje é o 3º dia, para que você consiga se conectar com o que é bom para você, o que é a sua verdade. Porque também é verdade que o que eu acho bom para mim não é uma verdade absoluta. Você precisa experimentar em cada situação o que é bom para você. Por exemplo, gente, o que eu tô querendo dizer com isso? Quando eu falo luta ou fuga, né? A gente tá falando aqui, imagina que numa determinada situação que você viva, onde você, sei lá, você tá num ambiente onde você precisa realmente fugir de alguma coisa, né? Ou uma situação de perigo, tá? Eu realmente preciso fugir. Então, você entende que a capacidade de fugir, o instinto de fugir, ele não é ruim 100% das vezes, mas que você precisa sempre ter a capacidade de analisar. Será que aqui eu preciso ser reativa, com raiva, né? Uma pessoa também que não tem reação nenhuma, que nunca reage, que aceita tudo passivamente, ela será que também não precisa ativar um pouco, recrutar essa coisa da raiva, do masculino dela, que a gente chama? E quando a gente fala masculino, eu não tô falando de homem ou mulher, tá? Mas desse ímpeto, né? Quem aqui participou do evento gratuito que eu fiz ano passado? Gente, agora eu não sei mais se foi ano passado. Não, ano passado não, a gente tá em 2022, então foi em 2020. Que era a Revolução do Autoconhecimento, né? Que eu fiz a Revolução do Autoconhecimento. E o outro, gente, esqueci o nome, vocês vão lembrar. Que eu falava dos 7 pecados capitais. Como a gente usar esses sentimentos aparentemente ruins e transformar em coisas boas. Me deu um branco do nome do evento agora que eu fiz. Me deu um branco total. Ali, o que eu fiz? Eu trouxe os 7 pecados capitais, né? Aqueles sentimentos que a gente sente que são proibidos da gente sentir. E ensinei vocês, muita gente participou, ensinei vocês a usarem eles de uma forma positiva na vida de vocês. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes sentir raiva da situação que a gente tá é bom. Uma pessoa que é muito passiva, uma pessoa que fica ali, não, eu aceito essa situação, e fica ali uma vida inteira vivendo uma vida, né, de merda mesmo, só falando assim com todas as letras, ela vai ficar paralisada, ela vai ficar empacada. Ela tá precisando mesmo se revoltar um pouco com a situação em que ela vive.
né? A gente não precisa o tempo todo viver assim, viver sentindo raiva ou revoltada, mas às vezes é importante a gente sentir isso. Vocês concordam comigo? Vocês já passaram por isso? Vocês sentem que talvez na vida de vocês hoje, vocês precisam recrutar, que é chamar dentro de vocês, buscar dentro de vocês uma emoção oposta, uma ação oposta, um movimento oposto aos que vocês têm tido há muito tempo? Principalmente nas áreas onde vocês já me falaram lá no primeiro dia, não sei se todo mundo que tá aqui comigo desde o primeiro dia, mas que vocês já me falaram, vocês já se deram conta que vocês querem mudar? Então alguém falou, eu quero mudar minha vida financeira, eu quero mudar minha vida profissional. Nessa área que você está muito insatisfeita, você já se deu conta? Ah, foi a transgressora, é isso? Transgressora, isso mesmo. É porque a Revolução do Autoconhecimento foi o anterior que eu fiz. Foi muito legal também. Esse foi a transgressora. Que eu falei sobre os pecados, eu tava com umas luzes, né? Eu usei muito... Foi bem legal. Foi bem teatral, né? É um equilíbrio, exatamente. É um equilíbrio. Nem ser tão passiva, nem ser tão reativa, exatamente. Quando eu falo ser reativa, é você reagir sempre sem pensar, sem se questionar. Essa crença é minha, porque assim, se você tá tendo resultados na sua vida, tá? Resultados. O que são resultados? Como está a sua vida? Então você está insatisfeito com resultados na sua vida financeira. Eu estou odiando minha vida financeira, não estou satisfeita. Isso é um resultado. Eu estou insatisfeita com minha vida amorosa. Minha vida amorosa não está fluindo, não está legal. Se você olha para esse resultado e você começa a observar que você tem agido mais ou menos da mesma forma, que você tem tido os mesmos tipos de pensamentos e ações, pensamentos, sentimentos e ações e comportamentos nesse tema, e tá tendo esse resultado que você não gosta, vamos refletir aqui, gente. Não tá dando certo esse negócio. Não importa o que te falaram. Se você me dá uma receita de bolo, tá? Vamos lá. Se você me dá uma receitinha de bolo, eu falo assim, nossa, eu quero fazer um bolo. Fulana, me dá uma receita de bolo aí de chocolate? Eu te peço a receita do bolo de chocolate. Você me passa. E eu tento fazer esse bolo de chocolate 3, 4 vezes. E esse bolo der errado, cara, eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque o meu resultado não é o que eu quero. Ou o sabor tá saindo ruim, ou o bolo solou, ou sei lá o que aconteceu, que eu não entendo muito de bolo. Mas vocês entendem isso? Vocês compreendem isso que eu tô falando? Que se vocês estão tendo um resultado X, vocês têm algo a aprender. Vocês precisam aprender uma nova forma de fazer as coisas. Porque esse modo que você está fazendo não está dando o resultado que você quer. E aí outro dia eu falei nos stories, perguntei se vocês conheciam a lei de causa e efeito. A questão das leis universais, ó, a Débora falou que tem total consciência. A questão das leis universais, ingredientes, fogão e até amor, com certeza. O amor que você está falando aí, Jô, ele representaria, na minha opinião, a vibração que você põe ali, né? Na verdade, representa muito mais. Porque se eu tenho pensamentos de amor, eu tenho sentimentos e aquilo ali vira aquela vibração chamada amor, certo? E faz diferença, a gente sabe que quando alguém cozinha com amor faz muita diferença. Aquela comida é mais gostosa, pode ser uma comida super simples. Aliás, quem não gosta de uma comidinha simples, né? Mas por quê? Por causa do sentimento, que é aquele ingredientezinho que a gente põe nas coisas. E esse ingrediente secreto a gente põe em tudo, tá? Então vamos lá. Então todo mundo se dá conta? Eu quero que vocês peguem as situações que vocês estão aqui me ouvindo. Quem está aqui me ouvindo nesse momento é porque quer transformar alguma coisa na própria vida. Então teve a galera que estava lá no primeiro dia, eu já não sei mais se é a galera que está aqui, mas seja lá o que for, essa situação que você... Ih, gente, tô sem bateria, peraí. Rapidinho, deixa eu só botar aqui que eu esqueci de botar o carregador. Essa área da sua vida que você não tá, com a qual você não tá satisfeita, né? Você tá aqui me ouvindo até agora, não é à toa, é porque você quer transformar alguma coisa, você quer mudar alguma coisa. Nessa área da sua vida, você consegue perceber que existe algo aí que você vai precisar mudar, que talvez os seus pensamentos
a maneira como você está fazendo a coisa, cara, eu preciso aprender algo a mais sobre isso. Eu tô tentando fazer várias coisas para esse negócio dar certo, ou eu tô tentando fazer isso repetidas vezes. É muito louco isso, cara. É muito louco a gente pensar que às vezes a pessoa tenta 1000 vezes fazer a mesma coisa, e eu não tô falando que a gente tem que desistir de fazer aquela coisa. Porque se a gente tem um desejo ardente, se a gente tem um grande desejo no nosso coração de... Eu vou continuar falando da lei de causa e efeito, que é disso que eu tô falando aqui nesse momento. Se você olha para aquela situação e você quer muito aquilo, em nenhum momento aqui eu tô te falando para você desistir daquilo. Pelo contrário, quando a gente tem um desejo, isso é um ótimo sinal de que aquele ali é o caminho para onde a gente deveria ir, sim. Né? Existe uma estratégia divina, existe uma estratégia do nosso Criador, que é botar determinados desejos no nosso coração pra gente correr atrás desses objetivos, e ao correr atrás desses objetivos e ao seguir a jornada em direção a ele, a gente tem um desenvolvimento espiritual absurdo, tá? E que vem a partir desses desejos que a gente sente. E às vezes são desejos aparentemente muito materiais. Não tem problema. Não tem problema você ter objetivos que são realmente materiais. Porque a jornada que você vai ter que fazer de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de virtudes, de desenvolvimento de tudo, para chegar nesse lugar, com certeza absoluta, vai te transformar numa pessoa melhor. E melhor, inclusive espiritualmente, tá? Isso é uma verdade. Por isso que muita gente não aguenta, porque é uma jornada de desenvolvimento. Se eu tenho um desejo de ter uma macieira, eu vou ter que ter paciência, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que lembrar, vou ter que ter disciplina para cuidar daquele negócio ali todo dia, né? Eu vou ter vou ter que estudar um pouco aquilo, eu vou ter que me abrir para escutar pessoas que já cuidaram de macieiras. Eu vou ter que começar a desenvolver um poder, uma percepção de que uma pessoa que nunca cuidou de uma macieira na vida, talvez eu não deva nem conversar com ela sobre esse tema. Eu devo buscar pessoas que já cuidaram de macieiras, né, para me ajudar com isso. Olha o tanto de coisa, o tanto de reflexão que eu vou ter que fazer, quanto tempo eu vou investir, quanta energia eu vou investir, e o quanto de coisas incríveis em mim mesmo eu vou ter que desenvolver para eu alcançar aqueles objetivos. E eu vou precisar me desconstruir, eu vou precisar desenvolver humildade para falar assim, cara, eu não consigo resolver esse problema aqui, eu preciso de ajuda. Nossa, eu não tenho dinheiro para investir nisso. Caraca, mas eu tenho dinheiro para gastar com outras coisas que não me levam a lugar nenhum. Buscar os recursos para fazer. Exatamente, porque a vida vai mostrando pra gente. E a gente às vezes fica assim, não é que a pessoa, cara, não tem determinação. A pessoa tem determinação, mas ela não tá usando a inteligência dela, porque ela tá repetindo a tentativa dela, fazendo as mesmas coisas, sem aprender outras coisas. Ela tem que compreender que se ela ainda não tem aquela coisa, é porque tem algo que ela ainda não sabe sobre aquilo, que ela precisa aprender. A gente está aqui para aprender. Eu sou boa em alguns temas, né? Que eu aprendi, que eu estudei, que eu me desenvolvi, que eu transformei na minha vida. E tem coisas que eu não tenho a mínima ideia como fazer. E quando eu quero fazer uma coisa e eu não tenho a mínima ideia como fazer, eu tenho a humildade de buscar ajuda. Eu tenho mentores nas áreas nas coisas que eu não sei fazer. Sabe? Eu sou humilde. Eu tenho paciência. Eu desenvolvo a minha autoestima. Eu não fico me esculachando porque eu não sei fazer uma determinada coisa, né? Eu olho para histórias que tiram a minha energia, eu aprendi ao longo dos anos, como por exemplo a história, os ranços, as tretas, as mágoas, os traumas, e já percebi, cara, isso fica como pedras no meu caminho, entre onde eu estou e entre o lugar que eu quero alcançar, entre os meus sonhos. Nossa, eu já reparei aqui que quanto mais eu limpo, quanto mais eu saio do vitimismo, mais oportunidades aparecem na minha vida. Uau, que incrível! Que incrível isso!
Então eu já entendi isso, o que eu faço? Eu vou lá e busco mais disso. E quando eu empaco e não consigo sair do lugar, eu busco ajuda. Por isso estou sempre me desenvolvendo. Eu atendo muitas empresárias, né? O que a gente observa? Que essas empresárias, os negócios dessas empresárias têm o mesmo tamanho delas. Eu já dei aula bônus em cursos que são voltados para empreendedorismo, por exemplo. Vou dar uma palestra agora em março sobre isso, falando sobre nossa autoimagem, nossa autoestima e a nossa prosperidade. O nosso nível de prosperidade tem o nosso tamanho. Quanto mais eu me libero, quanto mais eu acho que eu sou merecedora, quanto mais eu me amo, quanto mais eu acredito no meu potencial e acesso isso, e vou experimentando e vou subindo de degraus internamente, mais eu vejo isso se expressar na minha realidade, no meu negócio, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. É assim que funciona, tá? Então vamos lá. Então a gente está falando hoje que a verdadeira expressão, ela vem também de um pensamento disciplinado, que é você pegar esse hábito de observar os seus pensamentos antes de você reagir. Ou quando você percebe que automaticamente, quando você está começando a mudar as crenças sobre você, sobre a vida, sobre tudo aí que a gente tem falado, quando você começa a falar sobre isso, observar isso, e um pensamento, uma crença limitante, que é o que te acompanha aí há décadas, vem, você não aceitar isso com facilidade, você começar a disciplinar os seus pensamentos, tá? Quais são os distúrbios que acontecem quando a gente está muito desequilibrada nesse terceiro ponto de energia? Pensamentos obsessivos, ansiedade, ódio a si mesma. Outra coisa, e essa reação de luta ou fuga, tá? Que foi isso que eu falei agora, que a gente tá falando até agora, na verdade, sobre isso, tá? E aí, a gente vai ter que começar a observar, então, na hora que a gente sente vontade de reagir ou de fugir, né? Eu quero desaparecer. Porque quando você quer desaparecer de uma determinada situação, isso me mostra que você acha que não vai dar conta de lidar com aquilo. É uma imaturidade. É muito diferente, em vez de você fugir de uma determinada situação, você falar assim, cara, como é que eu vou resolver essa situação aqui? Não existe relacionamento que seja bom, seja familiar, seja profissional, seja amoroso, com quem não tem a maturidade de parar e pensar, nossa, apareceu um obstáculo aqui. Apareceu uma divergência, apareceu alguma coisa estranha. Como que eu resolvo isso? Né? Se fazer essa pergunta. Esses sentimentos, sim, a tristeza profunda e o desânimo poderiam ser a fuga. Quando você está muito triste, você está numa polaridade da apatia. Então, você precisa olhar para isso. Esses sentimentos que trazem coisas ruins pra gente, que a gente considera ruins, tá? Eles desaparecem quando vocês olham para ele. E vocês olham e não fica ali na lamentação e curtindo. Mas quando você olha e fala, cara, por que eu tô me sentindo triste? Eu tô aqui me sentindo triste. Deixa eu dar um outro olhar. Vocês lembram que ontem eu falei da autorresponsabilidade? Eu criei esse negócio. Por que eu criei? Qual é a crença? Eu começo a me responsabilizar sobre aquilo, né? E tá, como seria o pensamento contrário disso, para que eu mude? Pô, será que é verdade mesmo que eu tô velha demais para fazer isso aqui? Cara, isso não é verdade. Né? Eu começo a trabalhar intencionalmente para mudar aqueles pensamentos, tá? Como que uma postura emocional madura poderia me ajudar agora? Como seria uma postura emocional diante disso? Porque olha só, a tristeza profunda, o desânimo, eles são um sentimento. Então, necessariamente, eles vieram de algum pensamento. E os seus pensamentos é você que escolhe. Se você não sabia disso até agora, é isso que eu tô falando há 3 dias. Você pode escolher mudar os seus pensamentos sobre qualquer coisa. Então, se você vive numa vida de uma tristeza profunda e de um desânimo,
Esse já é o segundo step, já é o segundo passo. O primeiro é o pensamento. Então, você pode e deve, quando tá se sentindo triste, ir pro passo atrás e falar: o que eu tô pensando que está causando essa emoção aqui em mim? E que tá me impedindo, qual é o terceiro step? De me expressar, de ser quem eu sou, de verdade. Eu tô presa em pensamentos que estão me limitando. Então eu vou ali atrás e me pergunto qual é esse pensamento. E eu começo a questionar. Aí eu posso questionar: pô, será que isso veio lá das crenças familiares? Ah, veio sim. Cara, isso é mentira. E você vai ter que dar o seu jeito. Tem várias formas de fazer isso. A gente vai falar mais sobre isso na segunda fase do desafio, tá? Mas eu já te digo que tem inúmeras formas da gente mudar. Uma delas é por repetição. É a mais eficaz. É você primeiro tomar consciência e falar: cara, isso é mentira. Seja lá qual for o pensamento, mesmo que você acredite nisso desde que você tem 1 ano de idade. Mesmo que você acredite nisso desde que você tem 1 ano de idade. Você pode mudar o seu pensamento. É uma escolha. Eu tô te falando, tô te afirmando isso, eu trabalho com isso, eu vivo isso na minha vida. A gente tem, né, um monte de gente que trabalha com isso, com a reprogramação mental e etc. Tá? Outros problemas que acontecem quando a gente está com essa terceira energia aqui bloqueada, esse terceiro chakra, quando a gente está muito desconectado de quem a gente é e a gente é questionado por outra pessoa, qualquer, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente não ama, qualquer coisa, qualquer pessoa. Quando a gente é questionado naquela nossa situação ali, que a gente está sendo a gente, por uma outra pessoa, o pensamento obsessivo muitas vezes passa por um momento de se indignar, ficar tipo raiva, mas depois pode virar uma culpa. Perceba se vocês se sentem assim em algumas situações. No começo, você, por exemplo, gente, vamos lá. Eu vou aqui, eu começo a agir de uma determinada forma totalmente diferente do que eu agia antes, tá? Vamos lá, vamos prestar atenção, vamos construir essa parada juntinhos. Então eu começo a agir de uma determinada forma que já tem a ver com a minha essência. Principalmente se você age há décadas de determinada forma. Você passou a sua vida inteira você escutando que você era preguiçosa. Ou você vai começar a mudar um hábito de fazer exercício. Ou você se convenceu que todo mundo na tua família tem uma doença tal, né? E você acreditou nesse negócio aí. Cara, e eu vou começar a agir diferente. Vou fazer diferente. Eu não quero mais acreditar nessa crença. Eu percebi, eu fui lá no meu primeiro dia, lá na minha serpentezinha adormecida, e percebi que isso aí eram crenças familiares. E eu olho pra minha família e falo: caraca, todo mundo tá fazendo igual. Eu saio do julgamento, a partir daí consigo ser quem eu sou. Vou pro segundo, me responsabilizo, sou eu que crio a minha realidade. Vou pra minha responsabilidade, o que eu posso fazer com isso? E chego hoje aqui nesse terceiro ponto, nessa luz amarela que tá aqui dominando a nossa live hoje. E eu falo, alguém vem e fala: não, você não é nada disso. Você sempre tem preguiça, você sempre desiste. É como se algo externo viesse e falasse isso pra você. A gente chama isso da nossa mente confirmando, tá? O nosso novo hábito. Você passou 30 anos, 40, 50, 20, 60, 70 anos falando algo sobre si mesma. Na hora que você começa a trabalhar na sua mente que você é algo diferente, que na verdade é quem você é. Porque ninguém é fraco, ninguém é preguiçoso, ninguém é ruim. Isso foi um tipo de pensamento que virou um sentimento e que virou hábito e comportamento. Tem umas coisinhas aí por trás. Então, quando você começa a pegar essa nova forma de ser, tá? Isso. Ó, vou pegar teu exemplo aqui, Jo, já que você jogou aqui, tá? Eu sei que alguém escreveu alguma coisa aí antes e eu vou ler já. Você falou: eu, dona de casa, vida inteira, resolvo ser empresária, sou questionada e desanimo. Sim, é isso. Qual é o teu ponto aí? Talvez você tenha escutado pessoas dizerem que quem foi dona de casa a vida inteira tá velha demais para fazer isso, ou não tem capacidade,
Ou empresário é pra gente rica, ter negócios é pra gente rica, sei lá o que você escutou que fez você se limitar ali, tá? Você resolve ser empresária, você é questionada e desanima. Exatamente. Quando você primeiro percebe, porque gente, para você chegar na consciência do que é um desejo ardente, do que é que você quer da sua vida, você vai subindo essa energia. Você veio da primeira, que foi pra segunda, que foi pra terceira. Se tu ficar presa lá naquela primeira, você não chega nunca na capacidade de descobrir o que você quer fazer. Você não chega nem a saber o que você quer da sua vida. Tá entendendo isso? Você não vai nem saber o que você quer. Porque você tá presa ainda nas crenças familiares, no não sei o que lá, na sobrevivência, nos medos. Aqui é a tua hora de se conectar, né? Como você quer se expressar no mundo. Quem você é. E se você tem um desejo de ser empresária, meu amor, desejo é desejo. Se é um desejo ardente, qual a diferença de um desejo para um desejo ardente? O que vocês acham? Escreve aí. Qual é a diferença de um desejo para um desejo ardente? Tem diferença, porque tem os desejos do ego. Tem o desejo que é tipo assim, tá todo mundo agora do nada virando empresária, todas as donas de casa, né? Eu caí ali no anúncio de uma pessoa que falou que qualquer pessoa pode ser empresária. Ai, gente, eu não tô fazendo nada, eu vou fazer isso. Isso é um desejo. Tá, quero, vai ser legal. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa totalmente diferente, ó, tesão, né? Tesão e brilho no olho pra fazer aquele negócio. É o seguinte, quando eu tava com meu filho sem dormir, eu passei 3 anos e meio, o meu filho não dormia, ele acordava 20 vezes durante a noite, a minha olheira vinha aqui, eu fiquei acabada. Mesmo assim, eu acordava 5 horas da manhã, sem ninguém falar. Eu não era empregada de ninguém. Veja bem, eu acordava mais de 20 vezes à noite. Tenho testemunhas, a minha tia tá aí, ó. Não sei se tem mais alguém aqui que já escutou essa história muitas vezes. Mas a minha tia tá aí e acompanhou. As pessoas, juro pra você, eu tenho foto que eu vejo, eu falo, cara, como você aguentou? Parabéns, obrigada. Eu olho pra mim mesma ali atrás e eu falo. Mas sabe por que eu aguentei? Porque eu tinha um desejo ardente. Eu tinha um desejo ardente de fazer uma transição de carreira, de ser terapeuta. E quando eu vi a constelação, eu fiquei louca, porque aquele negócio transformou minha vida. Eu falei, caraca, eu preciso ajudar as pessoas a se libertarem dessas correntes que eu carreguei uma vida inteira. Eu preciso ajudar outras pessoas. Então, assim, o mundo inteiro em volta de mim ficava me confirmando, você não vai conseguir. Eu escutava da pessoa com quem eu estava casada na época isso. É muita sacanagem, eu também acordei 20 vezes à noite. Agora você vai estudar para sua formação, porque o que eu fazia? Eu ficava o final de semana inteira na formação. Minha formação começava às 9 horas da manhã, eu chegava em 40 minutos, eu chegava em 30 minutos da minha casa nessa época, lá no lugar da minha formação, porque era sábado de manhã, sábado e domingo, então não tinha trânsito. Eu acordava 3 horas antes, para evitar o conflito do meu filho acordar e a gente brigar e eu não sei o que lá. Cara, era uma loucura, mas eu criava todas as estratégias. Tinha dia que eu não tinha dormido nem 1 minuto. Eu não dava desculpa, porque eu tinha um desejo ardente de fazer aquilo. Então, eu era dona de casa e eu quis ser empresária e desanimei com o que alguém falou. Aí, eu quero que você se questione, e você só vai ser capaz de se questionar se você passar por esses 7 dias aí dessa limpeza, agitando essas energias aqui dentro de você, tá? Pra você saber se realmente é isso que você quer, porque talvez você não queira mesmo. Tá entendendo? Se você, no primeiro obstáculo, balançou, você precisa se questionar o seu desejo. Porque se todo mundo tá fazendo não sei o que do marketing digital, talvez você não queira, cara, fazer isso. Talvez você queira ter um negócio de artesanato físico e não queira aparecer, tá tudo bem. A gente não tem que ser nada. A gente tem que seguir o desejo do nosso coração. Mas pra gente acessar essa verdade, a gente precisa limpar e agitar essas energias aqui. Agita, agita, agita. Acorda essa serpente aí. E é isso que a gente tá fazendo nos últimos 3 dias. E é muito doido.
Porque às vezes a gente acha, tem certeza que quer aquele negócio e não quer. E não quer. Porque o obstáculo bate e eu desisto. É mentalidade? Às vezes a gente tem uma personalidade formada, e já aviso, quando eu tô aqui falando de personalidade, eu sei que tem psicólogos aqui e tal, mas o que eu tô falando aqui? Muitas vezes a gente fala de personalidade e a gente acha assim, aquele negócio é um traço da minha personalidade. Eu já falei isso pra vocês aqui nesse desafio. Eu achava que eu era intensa. Eu me chamava de intensa, de tanto que eu oscilava emocionalmente. E eu era simplesmente instável emocionalmente. Eu tenho uma energia mais yang? Tenho, né? Eu tenho. Mas se eu quiser mudar isso, como eu já mudei isso em questões de relacionamento, eu uso aqui no meu trabalho, que é bom pra mim. Hoje em dia eu escolho, eu falo aqui eu vou usar a minha energia yang, de fazer acontecer. Porque eu quero, porque aqui é o bom lugar. Já em relacionamento, eu já vi que não é tão bom eu usar minha energia yang. É melhor eu ficar mais yin. Porra, cara. Ralei pra conseguir botar minha energia mais yang em relacionamento. Não foi fácil, não. Porque a vida inteira eu fiquei em estado de luta e fuga. Tendo que ficar yang. Por causa das histórias da minha casa. Não por causa das histórias da minha casa, porque eu nunca fui vítima de nada. Mas por causa do olhar que eu tinha sobre as histórias que eu vivia na minha casa. Porque hoje em dia eu olho, é muito doido. O que eu odiava, o que eu achava lamentável, o que eu julgava, o que eu achava podre. Era assim que eu falava sobre essas histórias. Eu admiro, eu acho bonito, eu vejo beleza nas coisas. Então, se eu fiz, qualquer pessoa pode fazer. Eu tô afirmando que vocês podem fazer. Você mudar o teu olhar de eu tenho repulsa por isso aqui, eu vejo beleza nisso aqui. Uau, eu admiro isso. Eu mudei nesse nível a minha percepção e o meu olhar sobre as coisas. E então isso pode ser mudado em qualquer situação, tá? Mas para isso você precisa fazer esse caminho. Eu tô aqui, ó, te dando de bandeja, te dando passo a passo. Eu tô vindo aqui, acordando a serpente, parará, parará, e agora a gente tá aqui no terceiro, na expressão. Tem alguém de amarelo aí? Isso aqui é amarelo, tá? Não parece, mas é. É verde por causa do filtro. Me conta se tem alguém de amarelo. Quem tá de amarelo? Quem sacou? Quem caiu ficha aí na cabeça? Quem caiu piano na cabeça, eu costumo dizer, né? Teve insight, teve uma super sacada. Escreve aí qual foi a sacada que vocês tiveram, porque às vezes a sua sacada, o seu insight ajuda a outra pessoa que tá aqui. É uma troca. Como eu não tenho salinhas pra botar vocês aqui pra trocarem ideia, mas vamos ter, porque eu vou fazer um puta de um evento ao vivo, assim que as coisas melhorarem, e eu quero todo mundo lá, e eu já vejo esse evento muito lotado para todo mundo poder fazer exercício junto, trocar ideia, se abraçar, se beijar, chorar, trocar energia, fazer amigos na mesma vibe. Isso vai acontecer, isso já é real. Eu queria que vocês me falassem os insights que vocês estão tendo. Deixa eu ver aqui. Alguém escreveu um negócio aqui? Então, só para fechar, esse exemplo da Jo, né? Eu desanimo quando alguém me fala. Isso aí é a sua própria mente pedindo confirmação. É isso mesmo que você quer? Você passou a vida inteira falando que você era uma dona de casa. Aí você começa a trabalhar a ideia de ser uma empresária. E aí começam a acontecer coisas para confirmar se é aquilo mesmo que você quer. E é nessa hora que você tem que falar: sim, mente, é isso mesmo que eu quero. Agora eu quero ser uma empresária. Se esse é o seu desejo. Se você perceber, cara, não, isso aqui já tá me desanimando, talvez não seja. E aí você dá um passinho pra trás, que vai valer a pena, e fala: o que eu realmente quero? Qual é o meu desejo? Porque com certeza quando a gente está conectado com o nosso desejo, a gente vai ajudar muita gente através dele. Muita gente. Então a Vi falou aqui: estou reclusa em casa, não convivo mais com nenhum dos meus amigos. As pessoas me fazem me sentir mal e decidi não voltar mais nesses lugares. Agora entendo que foi eu que criei atrair, com certeza. Se você fala: ai, todo mundo é chato, todo mundo não sei o quê, não, você vai atrair chatices das pessoas. Agora,
existe uma coisa, quando a gente está mudando de frequência, então, por exemplo, eu tô aqui a vida inteira, uma vida inteira, eu saía pra caramba, eu bebia, eu não sei o que lá, eu gostava de um determinado programa. Na hora que não, é a mente, não é só a mente, as pessoas em volta também, não. As pessoas são espelhos das nossas crenças. As pessoas só vão trazer pra você o que tá na sua mente, é isso que eu quero que você entenda. É a nossa mente pedindo confirmação. Tem gente que chama isso de resistência. A professora Lucilena Galvão, maravilhosa, mas quem for assistir os vídeos dela vai ver que ela fala de uma forma um pouquinho mais complicada, apesar dela ser incrível. Ela vai falar sobre a resistência, que é a nossa resistência interna encontra aliados no mundo. É aquele dia que você vai fazer a prova dos seus sonhos de vestibular, a pessoa, sei lá, do concurso, e você tá ali com tanta crença de que algo vai dar errado, tem uma resistência tão grande para acontecer, que o seu pneu fura e você perde a prova. A sua resistência interna, os seus medos, as suas coisas, ela encontra aliados do lado de fora. Então é aí que entra a responsabilidade. Você cria tudo. Você, por atração, bota essas histórias. Isso, cara, que eu tô trazendo aqui não é pra qualquer pessoa. Vai ter muita gente que vai falar assim: cara, isso não faz o menor sentido. E tá tudo bem. Isso também é o universo confirmando se é isso que eu quero. Sim, é a sua mente confirmando. Porque o universo ele vai falar assim: beleza, o que você quer? É isso? A mesma facilidade com que ele te dá coisas ruins e boas é a minha pra ele, tanto faz. Ele já deu tudo que a gente precisa. Inclusive esse nosso poder aqui de pensar para criar a nossa vida. É você que vai escolher o que você quer viver. Você tá frita. Se você estaria frita se você dependesse da mente dos outros para criar a sua realidade. Isso sim é estar frita. Agora, você saber que só depende de você, isso é incrível. Isso é o auge do poder. Então, quando a gente está começando a mudar, né, a disciplinar nossos pensamentos, vamos parar um pouquinho, respirar e perguntar: essa é uma decisão, essa decisão aqui que eu estou tomando é uma decisão madura ou imatura? Sabe? Se perguntar. Ah, tá fritando a mente. Entendi, achei que tava tipo frita, caraca, tô ferrada. Então tá frita porque a mente tá borbulhando, é bom, porque é isso aí mesmo, tá aprendendo coisas novas, né? Se você falar: não, tá tudo bem, eu já sabia disso, tá dando resultados péssimos, aí eu ia falar: querida, então não sei o que você faz não, vai estudar uma outra coisa. Então a gente perguntar: essa é uma decisão madura e inspiradora, né? Isso vai me levar para onde eu quero, tal, a gente se perguntar. Tem algumas pedras que trabalham, eu ganhei essa semana, eu fui num salão maravilhoso, que é o Laces, aqui no Rio, entre milhões de mimos que eu ganhei essa pedra linda, olho de tigre, ela trabalha o terceiro chakra, né, e a cor amarela. Então a gente não tem que pensar em chakra, não precisa estudar isso para fazer esse negócio que eu tô ensinando para vocês. Simplesmente vibrem na cor amarela hoje. Vamos fazer a meditação com a cor amarela, na hora que estiver pensando, pensa nessa cor amarela se movimentando aqui nessa área, né, acima do umbigo. É isso, tá? Tem o citrino, que é uma pedra que eu amo. É muito mais fácil a gente imaginar a cor amarela do que imaginar o chakra, não sei o que lá, não sei nem o que é chakra. Não tem problema não saber o que é chakra. Imagina a cor amarela e se conecta com essa cor, tá? Então hoje a gente está trabalhando essas duas coisas, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa importante para falar para vocês aqui. Tem uma história linda aqui. Então a gente tem que entender que tem uma frase do Jung que eu separei aqui para vocês, que é o seguinte: de modo geral, duas fontes alimentam o pensamento. Em primeiro lugar, as raízes subjetivas, ou seja, aquelas coisas que a gente nem sabe que a gente tem, né? Lá no nosso subconsciente.
basicamente inconscientes. Em segundo, os dados objetivos transmitidos pelas percepções sensoriais, ou seja, as coisas que a gente vai vivendo. Só que quanto mais a gente pensa de uma determinada forma, a gente vai atraindo mais situações daquele jeito. Então, a gente, nesse primeiro processo de se transformar, a gente tem que saber que a realidade não muda no mesmo dia. A gente leva um tempo para começar a viver coisas diferentes, tem que ter muita paciência quando a gente começa a transformar nossas crenças, tá? Eu quero que vocês pensem no pensamento. Já deu uma hora, eu tenho que encerrar. Pensa nos pensamentos. Olhe os pensamentos de vocês como um volante de um carro, né? Que você é o motorista e você vai começar a guiar. O que você quer pensar? Você vai começar a se trabalhar nisso. O que eu quero? O que eu quero pensar? Porque o que eu penso que é a minha realidade, então o que eu quero pensar sobre as coisas? É isso. Tá bom? A própria energia desse terceiro chakra, essa coisa amarela, tudo isso que a gente está falando, ela traz uma disciplina. Então hoje, a gente trabalhando nisso, vocês vão acessar essa energia, tá? É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Quando você tiver uma ideia de desistir, você começou, tomou a decisão e você está lá fazendo alguma coisa, seja essa ideia de mudar seus pensamentos, de começar a ter mais disciplina, né? Pensamentos mais disciplinados. Quando você sentir vontade de desistir, uma boa coisa para fazer é assim: tá bom, eu entendi que eu tô sentindo vontade de desistir, mas eu entendi que esse sentimento tá vindo muito forte e que eu preciso parar para olhar para ele. Só que eu não vou tomar a decisão de desistir hoje, eu vou deixar essa decisão para amanhã. Essa é uma boa técnica. Eu vou pensar nisso amanhã. Por enquanto eu vou continuar persistindo aqui nessa coisa que eu tô fazendo. E não faça planos. Não tome grandes decisões até que esse sentimento passe. Deixa esse negócio passar, né? Essa vontade de desistir. Porque muitas vezes ela é uma coisa que vem instintivamente. E dá pra esperar até o dia seguinte pra desistir. E aí você deixa pra desistir depois e você não vai desistir. Se isso realmente for um desejo do seu coração, tá? Um desejo ardente, como a gente chama. Eu não sei se todo mundo que tá aqui tá lá no grupo do WhatsApp. Entrem no grupo do WhatsApp, convidem pessoas. Eu vou mandar a terceira meditação hoje e uma tarefa aqui pra vocês fazerem, tá? E quais são as principais ideias para o terceiro chakra, que eu vou falar aqui em 1 minuto pra gente encerrar. No terceiro chakra, que quando a gente tá trabalhando, esse seu guia interior, ele vai aparecer, tá? É como se eu achei linda essa imagem, quando eu tava estudando esse tema. É como se você acendesse a luz da varanda da tua casa e informasse aos anjos: estamos em casa. É a hora de você decidir agora se você vai deixar essa magia entrar na sua casa. Tá bom? Compartilhem a live, me marquem. Esse conteúdo pode ajudar muita gente, de verdade. Então, quando a gente deixa de ser quem a gente não é, a gente abre a porta para ser quem a gente é. Os nossos medos são as dificuldades que a gente integra com a ajuda de emoções maduras nessa nossa jornada. Então, se você puxar as emoções maduras, os medos vão passar. É isso que eu quero dizer para vocês. Vamos enfrentar os nossos desafios com dignidade, sabendo que a gente é merecedora e que é possível mudar. E se a gente ignora e reprime os nossos sentimentos, a gente vai ser controlado pelos nossos sentimentos. Então vamos olhar para eles com coragem. Vamos começar a nos abrir para os nossos sentimentos. A solução é sempre simples quando a gente faz esse caminho de pensar, de refletir, de deixar um pouquinho para depois, de não ficar só no automático, tá? E fazer essas escolhas maduras, elas acontecem quando a gente passa a não ser só reativa, tá? E faz a escolha de não deixar esse primeiro sentimento que aparece ditar todas as suas ações. É isso. Eu até escrevi aqui: bem-vindos, anjos.
né? Eu adoro anjos, o Gael também, meu filho adora. Outro dia ele falou um monte de coisa de anjos pra mim, foi super emocionante. E essa energia amarela de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. Quem não estiver no grupo do WhatsApp, entre. Já falei, convidem outras pessoas. Amanhã estarei aqui às 19h19. A gente passou aqui alguns minutinhos. E amanhã a gente se vê. Gratidão, muito obrigada pela companhia de vocês. Já já eu envio a meditação lá no grupo, tá bom? Beijo!